doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos, graça e paz. Essas são as palavras encorajadoras de Paulo, constantes em 2 Timóteo 4, versículos 1 ao 5. É o texto basilar, é o texto que nos fomenta a sermos leais, fidedignos na comunicação, na pregação da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. Ela determina o que cremos, como vivemos e também o que nós ensinamos. E nós, nessa noite de quarta-feira, estamos aqui em função da glória de Deus, debaixo também da sua poderosa palavra. Estou muito feliz, vocês são sabedores que nós estamos aí em uma minissérie de pregações bíblicas referente à regeneração e suas evidências. Temos aprendido bastante, temos sido confrontados e também encorajados a vivermos efetivamente a vida cristã. Que bom que você veio para juntos prestarmos um culto ao Senhor. Estamos aqui aprendendo mais das Sagradas Escrituras. Com profusa alegria eu quero tecer aqui louvores a Deus pela vida da minha sogra preciosa. Ali está a nossa irmã Vanderlice. Ô minha sogra, por favor, levante-se a mão direita. É elegante, você percebeu a associação, né? Parece um esforço, hein? Maravilha, Deus abençoe a sua vida maravilhosamente. Também estou feliz de receber cada visitante que veio ouvir a palavra de Deus, inclusive esses jovens aqui que estão aqui na frente. É o Júlio, os Davis, também a nossa irmã Agnes, que é a filha do nosso irmão Antônio Marcos e irmã Márcia. Nós compomos um grupo no WhatsApp com eles, Jovens da Palavra. É teologia para todo lado. A gente que não se cuida não, hein, reverendo? Cada pergunta, cada interação, Deus abençoe vocês ricamente. Pois bem, vamos àquilo que de fato nos interessa, a exposição bíblica. Portanto, eu quero convidar vocês a lermos um texto, embora nós não estamos fazendo exposição de um texto específico, mas nós iremos iniciar, preludiar, lendo 2 Coríntios 5,17. Vamos lá, 2 Coríntios 5,17, diz o apóstolo Paulo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse texto é interessante porque ele destaca que quando a pessoa está em Cristo, ela é uma nova criação, ela é uma nova criatura, ela foi recriada, ela foi regenerada. Eu quero passar de relance com vocês os tópicos que nós já pregamos aqui, para então nós nos debruçarmos no tópico de hoje. Nós já pregamos aí vários tópicos importantes que constituem o plano de pregação. Nós pregamos sobre o significado da regeneração. Sabemos que, grosso modo, regeneração é recriação, renascimento. Deus, ele infundiu em nós, os crentes, a nova vida espiritual. Aprendemos acerca da necessidade da regeneração. Vimos textualmente que a maior necessidade do homem sem Cristo é nascer de novo, é nascer de Deus, é nascer do alto. Inclusive, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para ser admitido nos céus, faz-se necessário ser regenerado, ser salvo. Vimos também, na primeira pregação, tudo isso, os meios da regeneração. Vimos que duas são as forças operacionais que geram uma nova vida no pecador, a saber, o Espírito Santo e a sua poderosa palavra. Vimos também na quarta-feira passada o momento da regeneração. Quando a regeneração acontece, é antes da conversão ou na conversão. Eu apresentei para vocês o debate, a discussão que há em relação a isso, e também nos posicionamos biblicamente aqui. Hoje, portanto, iremos começar a examinar as evidências da regeneração.
Todos aqueles que de fato nasceram de Deus, nasceram de novo, eles trazem consigo algumas marcas que servem de provas para a regeneração. Alguém foi salvo de verdade? Alguém foi regenerado de fato? Essa pessoa terá em si algumas características marcantes e típicas que perfazem o perfil de um salvo. E diga-se de passagem, eu não vou esgotar o que a Bíblia tem para dizer. Eu poderia, por exemplo, trabalhar com vocês as bem-aventuranças, em Mateus 5, 3 até o versículo 12. As bem-aventuranças, para quem não sabe, trata-se do perfil do cidadão do reino. Logo, as bem-aventuranças são também provas, evidências da salvação. Poderíamos abordar nessa minissérie o fruto do Espírito. Logo, deixaríamos de ter uma minissérie e teríamos uma grande série. Porque se fôssemos para considerar as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, daria pano para manga. Mas eu, pela graça de Deus, destaquei algumas características que vão nos ajudar a responder a seguinte pergunta: na minha vida, há evidências da salvação? Então, não vou falar todos, salvo engano, 7 marcas, 7 evidências que caracterizam um regenerado. E nós iremos ter condições de responder. E aí, eu fui salvo de fato? Ou sou apenas um cristão nominal? Fiz algumas reformas externas, até conheço da teologia, fiz algumas mudanças que são evidentes, mas de fato, na minha vida não há essas evidências. O que fazer? Você deve se converter. Você precisa crer segundo a Bíblia, se arrepender segundo a Bíblia, se converter no Senhor, Deus lhe comunica nova vida espiritual. Vamos então, hoje, eu tenho por meta aqui, trabalhar cerca de 3 ou 4 evidências da regeneração. E é interessante que a primeira delas é o seguinte: o testemunho do Espírito Santo. A primeira evidência da regeneração que eu quero discorrer convosco diz respeito ao testemunho do Espírito Santo. Sim, todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho, foram convencidos pelo Espírito Santo, creram em Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito da promessa, ele testifica, ele dá testemunho no coração do crente, se ele é ou não filho de Deus. Então vejam, esta é na minha lista, no meu rol, a primeira evidência da regeneração, o testemunho interno do Espírito Santo. Antes de verificarmos esse fato na Bíblia, permita-me uma pergunta. O Espírito de Deus fala o que ao seu coração? Que você é crente ou que você é descrente? Que você é regenerado ou que você é irregenerado? Vamos então para a Bíblia, porque sem Bíblia não dá. Romanos capítulo 8, versículo 16, no telão com o pastor Arlan. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vejam, o mesmo Espírito testifica, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Antes de entendermos o que o texto está dizendo, embora para mim está muito claro, eu preciso desmistificar um entendimento errado que muitas pessoas, com base nesse texto, passam a ter. É comum um cristão chegar em um estabelecimento, talvez uma loja. De repente ele avista alguém com uma fisionomia, com a aparência de crente. Aí ele pergunta: ô moço, você é cristão? Se for, a pessoa vai dizer: pela misericórdia, pela graça de Deus. Aí muitos dizem no nome desse texto: sabia, o Espírito testificou com o meu espírito, na hora você é filho de Deus. Fisionomia, a aparência de uma pessoa fala muito alto, mas eu particularmente já me equivoquei. Eu já olhei para alguém assim, eu falei: você é cristão? Não, não sou não. Me equivoquei. Então, se eu fosse usar o texto, e agora? Afinal de contas, pastor Arlan, qual é o significado desta passagem aqui? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito.
O testemunho não é dado a você acerca de alguém, é dado a você acerca de você mesmo. Diz o texto: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, isto é, com o nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Então, quando uma pessoa é salva, ela é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus vai te dar, ou vai lhe dar um testemunho, vai dar convicção: olha, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Assim sendo, nós temos aqui a primeira evidência da salvação, o testemunho do Espírito Santo. Esse texto aqui mostra para nós que o Espírito dá certeza da salvação. Se alguém verdadeiramente foi salvo, esse alguém vai ter uma convicção inabalável da sua salvação. Aí muitas pessoas, no nome da humildade, falam o seguinte: olha, eu acho muita prepotência um crente falar que tem certeza da salvação. Prepotência é você, no nome da humildade, ignorar a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que o crente salvo tem que ter a certeza da salvação, se você contrariar esse fato, aí sim, é prepotência, é orgulho, você quer sobrepujar a verdade bíblica. Então veja, a primeira evidência da regeneração consiste no testemunho interno do Espírito Santo. Volto a perguntar-lhe: o Espírito Santo fala o que ao seu coração? Que você é filho de Deus ou não? Se você olha para a sua vida e percebe: não, na verdade, eu tenho convicção que eu não sou crente de verdade, não. Só que aqui a gente tem uma curiosidade. Tem pessoas que não nasceram de novo, mas estão se auto-enganando e dizendo que o Espírito Santo está testificando no seu coração. A pessoa vive uma vida toda torta, desnorteada, e diz: não, mas o Espírito de Deus testifica, eu sou salvo, eu sou crente. Embora essa é a primeira evidência na minha lista da regeneração, essa evidência será confirmada pelas outras que veremos. Então essa é uma evidência subjetiva. O Espírito testifica com o seu Espírito, mas se você é regenerado, as demais evidências estarão em harmonia plena com essa evidência. Vamos ler 1 João 5,13? Caso você queira abrir sua Bíblia física, faça, se não, olhe para o telão. 1 João 5,13, lemos assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João escreveu essa sua carta. No final dela, ele vai mostrar um dos propósitos centrais dela. Porque João encerrou a sua pena e escreveu essa carta. Aí ele diz: estas coisas vos escrevi, que engloba toda a carta. Por que João escreveu essa carta? Para que saibais que tendes a vida eterna. Então a Bíblia ensina de forma clara que o crente salvo, ele deve ter certeza da salvação. Claro, quem tem certeza da salvação não vai se orgulhar: olha, eu sou salvo. Não tem necessidade, é uma questão de você e Deus. Você entender que é pecador, mas que através do sacrifício único, perfeito e eficaz de Cristo, realizado na cruz do Calvário, você foi salvo. E sendo salvo, você tem certeza da sua salvação. Então, qual é, pastor, a primeira evidência da regeneração? É o testemunho do Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Passou por esse teste? Então nós iremos afunilar, João. Vamos aprofundar. João falou sim, né? Vamos aprofundar agora, João. Vamos para uma segunda evidência da salvação. A fé que Jesus é o Cristo. A fé que Jesus é o Cristo. Parece tão óbvio, para alguns até sem sentido, mas veremos que não. A fé que Jesus é o Cristo é uma evidência da regeneração. E vamos compulsar na Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 1, parte A. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, reticência.
Vou pedir só mais um pouquinho de retorno aqui. Vocês perceberam que esse texto é claro? Aquele que crê que Jesus é quem? O Cristo é nascido de Deus. Percebam a nossa palavra-chave ali, nascido. Quem é regenerado aqui? Quem é convertido aqui? Quem é salvo aqui, diz o texto? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Porque João disse essas palavras e apresenta como sendo uma evidência da regeneração. Queridos, toda a Bíblia Sagrada ela foi escrita propositadamente. Não pense você que a Bíblia foi escrita por um acaso. Algo estava acontecendo, algo precisava ser esclarecido, e Deus moveu os escritores bíblicos para que escrevessem os livros que compõem a sua palavra. Quando João ele foi movido a escrever essa carta, o que estava acontecendo? Já existia de forma embrionária um sistema religioso, que passou a ser chamado de gnosticismo. Você consegue falar essa palavra no tempo 3? Gnosticismo, vamos testar. 1, 2, 3. Ótimo. O gnosticismo era uma mistura de filosofia, judaísmo, misticismo, etc. E esse grupo religioso, que passou a ser chamado de gnosticismo, ele passou a ter duas versões filosóficas. Uma versão dizia o seguinte, olha, em relação a Jesus. Não, Jesus ele veio na terra, sendo Deus, mas ele apenas tinha a aparência de homem, mas não era homem, era como se fosse um fantasma. Aí João combate, no capítulo 1, versículo 1, essa primeira versão do gnosticismo, que é o gnosticismo docético, ou o docetismo, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João fala de Jesus pré-existente aqui, e ele diz que tocou no corpo de Jesus, mostrando que o gnosticismo docético estava errado, não passava de balela. Mas aqui no capítulo 5, versículo 1, João está combatendo o gnosticismo serintiano. Um homem chamado Serinto, ele desenvolveu o seguinte pensamento, olha, Jesus e Cristo eram duas pessoas distintas. Jesus humano estava ali para ser batizado por João Batista no Jordão, e quando Jesus humano foi batizado por João, aí o Cristo veio sobre ele. E antes de Cristo morrer, de Jesus morrer na cruz, Cristo o abandonou. Parece até romântico, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. João vai mostrar que quem pensar assim, na verdade, não é crente, não. O quê? Jesus é uma coisa, uma pessoa, e Cristo é outra? Isso é balela, heresia. Aí João fala, todo aquele que crê que Jesus é o mesmo Cristo, esse sim é regenerado, é nascido de Deus. Olha aí comigo o capítulo 4. João desenvolve bem isso na sua carta. Capítulo 4, leremos os versículos 1, 2 e 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, vejam, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então vejam, uma outra evidência bíblica da regeneração é a pessoa crer que Jesus é o Cristo. Resumindo, a pessoa precisa crer que Jesus é divino. A pessoa precisa crer que Jesus é o rei de Israel. A pessoa precisa crer que Jesus é Deus. Se a pessoa diz ser cristã, mas nega a divindade de Jesus Cristo, não nasceu de novo. Percebeu? Deixa eu te perguntar para a gente continuar. Você crê que Jesus é divino?
Você crê que Jesus é Deus? Eu me lembro que antes da ordenação pastoral, eu juntamente com ela, a gente preparava a classe para o batismo. Entregávamos nas mãos do pastor Sebastião. E a gente ensinava sobre cristologia acerca da divindade de Jesus. Aí duas irmãs não conseguiram entender. Não consigo entender não, é um só Deus, mas o Pai é Deus, Jesus é Deus. O que a gente fez? A gente teve que remarcar aquela aula. Falei, não há cabimento de uma pessoa se identificar com Cristo para a salvação e não crer que Jesus é Deus. Remarcamos a aula, repassamos tudo de novo e graças a Deus elas disseram, agora eu entendi, eu creio. Assim sendo, pastor, pode batizá-las. Então veja, irmãos, a regeneração envolve na vida do crente essa evidência. A pessoa crê que Jesus é o Cristo. Lá em Mateus 16, 13, que eu quero convidar vocês à leitura, nós temos uma pergunta feita pelo Senhor Jesus, respostas equivocadas dadas pela multidão, e temos também a resposta assertiva dada por Pedro, movido pelo próprio Deus. Mateus 16, a partir do 13, vamos ler a palavra do Senhor. Localizaram aí na sua Bíblia física? Mateus 16, 13 ao 17, lemos a poderosa palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Percebam, acerca de si mesmo, Jesus está perguntando aos discípulos, o que as pessoas dizem ao meu respeito? Quem eu sou aos óculos das multidões? Os discípulos responderam, olha, 14. E eles disseram, uns João Batista. Algumas pessoas pensavam que Jesus era quem? João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias ou um dos profetas. As respostas estavam certas? Não. O texto prossegue. Versículo 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Tudo bem, a multidão não sabe quem eu sou, não sabe a minha real identidade, mas vocês são meus discípulos. E vocês? O que tem a dizer acerca de mim? Quem eu sou para vocês? Resposta, versículo 16. E Simão Pedro, representando os demais, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Detalhe, Pedro aqui ele reconhece que Jesus é quem? Cristo, o enviado, ungido. Então Pedro está reconhecendo aqui a real identidade de Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. E nós já provamos aqui, não queremos chover no molhado, que na Bíblia Sagrada a designação filho de pode significar descendente de ou da mesma ordem de. Neemias 12, salvo engano 38, é dito acerca dos filhos dos cantores. Filhos dos cantores ali significa da mesma ordem dos cantores, ou seja, cantores também. Em 1 de Reis nos é dito acerca dos filhos dos profetas. A gente pensa, tinha os profetas que tinham seus filhos, que agora está seguindo os profetas. Não, filhos dos profetas significa da mesma ordem dos profetas, discípulos dos profetas, que eram profetas também. Quando a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, a Bíblia está dizendo da mesma ordem de Deus Pai, coigual, coeterno, consubstancial. O Pai é Deus, o Filho também o é. O Pai é todo poderoso, o Filho também o é. O Pai é eterno, o Filho também o é. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é da mesma ordem de Deus. No 17, Jesus disse para eles. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Essa confissão de Pedro só foi possível porque o Pai manifestou-se no coração de Pedro. Aí Pedro disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Mas veja, a resposta de Pedro foi certa ou errada? Certo. E a multidão, o que a multidão dizia acerca de Cristo, estava certo ou errado? Errado. Só que hoje, tem muitas pessoas que têm um entendimento errado acerca de quem é Jesus. Por exemplo, para um sistema religioso, Jesus é apenas um dos 144 mil profetas enviados por Alá à terra. Para esse sistema religioso, quem é Jesus? Apenas um dos 144 mil profetas que Alá enviou à terra. Entendimento equivocado acerca da identidade de Jesus. O outro sistema vai dizer, não, Jesus, ele foi o fundador de uma grande religião. Para outro grupo religioso, Jesus é o arcanjo Miguel. Para outro, que é o caso do neopentecostalismo, quem é Jesus no neopentecostalismo? O milagreiro, socorrista. Você precisa de quê? Se está doente, o moço busca Jesus. Então, interpretam Jesus como um mero milagreiro. Você precisa de quê? De socorro? Busque Jesus. É cura? Busca Jesus. Mas não reconhece quem de fato Jesus é. As pessoas têm um entendimento errado e por vezes herético acerca da pessoa de Jesus. Mas eu quero dizer em alto e bom som que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Tudo que o Pai é, o Filho também o é. Nos dias do apóstolo Paulo, ele já se preocupava da igreja ser enganada. Porque nos dias do apóstolo Paulo já se pregava um outro Jesus, que não era o Jesus das Escrituras. Eu quero convidá-los à leitura bíblica em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Está escrito de Paulo à igreja que estava em Corinto: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçardes, com razão o sofrereis. Veja, Paulo está admitindo que algumas pessoas já estavam pregando um outro Jesus. E é isso, irmãos, que as pessoas têm feito hoje. Estão pregando um outro Jesus, que não é o Jesus das Escrituras. E eu quero desafiar você a ter uma fé sólida na pessoa de Jesus Cristo. Até porque crer que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é divino, crer que Jesus é Deus, constitui uma evidência da regeneração. Não crer nisso significa que a pessoa não é crente. Crer nisso é um bom sinal, louvado seja Deus. Eu quero passar de relance alguns textos, porque já ensinamos aqui Cristologia. Eu não me lembro se foi no final do ano passado ou no início desse ano. 4 aulas acerca da pessoa e obra de Jesus. E nós explicamos, o pastor Ari nos apresentou, 5 argumentos que provam a divindade de Jesus. Eu quero agora apenas ventilar alguns textos rapidamente. Primeiro, João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo aqui? Alguém sabe quem é o verbo? É uma referência a quem? Como é que nós sabemos disso? Por causa do versículo 14, o verbo se fez carne. Então, no princípio era o verbo, Jesus. E o verbo estava com Deus. Então, Jesus, que é o verbo, estava com o Pai, que é Deus. E o verbo era também Deus. Então, esse texto, por si só, nos esclarece bastante. Jesus é Deus. Agora, Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é Deus. Vejamos 1 João 5,
salvo engano, versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus. Então vimos a primeira evidência da regeneração, que é o testemunho do Espírito Santo. É o testemunho que o Espírito dá ao seu coração. Você é salvo, meu caro. Você nasceu de novo. Mas vem agora, somado a isso, crer que Jesus é o Cristo, ou seja, crer que Jesus é divino, que Ele é Deus. Terceira evidência, a obediência. Deixa eu te perguntar, você é um cristão obediente? Quando você tem a ordem de Deus para a sua vida, o que você faz com ela? Se desvirtua dela, se desvia dela, ou com a graça de Deus, observa a ordem do Senhor. Tem pessoas que dizem, olha, eu sou de Jesus, sou crente, eu sou amado por Deus, mas não obedece. Quero mostrar para vocês textualmente que a obediência é uma outra prova da regeneração. E na sequência eu vou ter alguns comentários para vocês não me interpretarem mal. Vamos primeiro para o texto, 1 João 2, versículos 3 ao 5. Vai esquentar a mesa na próxima quarta, irmãos. O que eu tenho para falar para vocês na próxima quarta, e talvez uma outra quarta na sequência, vou falar para vocês. De forma proposital, eu deixei para o finalzinho mesmo. 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 5, lemos a palavra do Senhor. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. João mostra aqui que a obediência é uma outra prova da regeneração. Eu sou crente, pastor, é mesmo? Você passa pelo teste da obediência. João diz, e nisso sabemos. Como nós sabemos que nós somos crentes, que nós conhecemos a Deus? Se guardarmos os seus mandamentos. Detalhe, guardar aqui não é memorizar não, viu? Guardar aqui é obedecer, é praticar a palavra de Deus. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos, segundo a Bíblia, regenerados. Versículo 4, aquele que diz, eu conheço. Tem pessoas que são um pouquinho orgulhosos, para minimizar, né? Um pouquinho orgulhosos. Rapaz, eu tenho intimidade com Deus, viu? Eu oro várias horas, eu subo a mata, todo orgulhoso. Eu tenho intimidade, eu conheço a Deus. Aí João, é mesmo? Você conhece a Deus? Ele fala, aquele que diz, eu conheço, e não guarda, não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, coisa nenhuma. Diz, eu conheço a Deus, eu tenho experiência com Deus, mas não obedece às Escrituras, é mentiroso, não conhece a Deus, não é salvo. Versículo 5, mas, porém, qualquer que guarda, obedece a sua palavra, aí sim, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Como nós sabemos que estamos nele, se nós obedecemos a sua palavra? Irmãos, de fato, ninguém é salvo porque é obediente. Nós somos salvos porque Cristo, Ele nos representando, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o que acontece? Quando a pessoa nasce de novo, uma evidência do novo nascimento é uma vida de obediência. Então não é obedecer para ser salvo, é obedecer porque já foi salvo. Primeiro vem a salvação, depois a obrigação. A salvação é pela graça,
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas quando chega em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você não é salvo porque você obedece porque você foi salvo. E aqui tem um detalhe: tem pessoas que nunca conseguem obedecer a Deus. De fato, aqui na terra, nós iremos tropeçar sobre os pecadores, regenerados, mas ainda pecadores. Estamos em uma fase, um processo de santificação progressiva, mas tem pessoas que nunca conseguem obedecer. Eles tentam com a sua força, e vai na marra, mas não vai não. Eu não consigo, pastor, coisas simples, que a graça de Deus habilita o crente, ele não consegue obedecer nunca. Isso é preocupante, porque se uma pessoa, ela vive dessa maneira, Deus está falando, não consegue obedecer em nada, é uma vida marcada pela desobediência. Há um alerta aqui, cuidado, talvez você não é regenerado, talvez você não nasceu de novo, porque segundo João, quem nasceu de novo, tem uma vida marcada pela obediência. Tem pessoas que dizem, Senhor, Senhor, se dirigindo a Jesus. Aí Jesus pergunta o seguinte, Lucas 6:46. Lucas 6:46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então vejam, profissão de fé correta não basta. Aqui Jesus está dizendo, desafiando, fazendo uma pergunta desconcertante. Por quê? Vocês dizem, Senhor, Senhor, reconhece que eu sou Senhor, fala que eu sou Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu digo. Hã? Então tem pessoas que chamam Jesus de Senhor, meu paizinho amado, meu pai querido, mas não obedece o que ele manda. Você entendeu? Se você não faz a vontade do Senhor, você não é salvo. Você não é regenerado. Eu não estou falando de você na sua caminhada tropeçar em algo. Isso eu já expliquei, eu fui claro como o dia aqui. Eu estou dizendo um estilo de vida marcado pela desobediência. É uma desobediência declarada. Não só Deus sabe que a pessoa é desobediente, todos ao seu redor testificam, esse homem é desobediente, essa mulher é desobediente. Vocês perceberam? Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, não é obedecer para ser salvo, obedece porque foi salvo. Mais um texto para a gente finalizar essa questão, Tiago 1:22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Lemos a palavra de Deus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós somos desafiados nesse texto a sermos cumpridores de quê, irmãos? Da palavra, a mesma palavra que Deus usou para te regenerar, a mesma palavra que, conforme o versículo 21, está implantada em nós, nós precisamos obedecer. Por exemplo, domingo, a gente ouviu várias verdades na pregação. Qual delas você colocou em prática? Se não tiver cuidado, a gente fica todo encantado, irmãos, e é conhecimento por conhecimento. Dwight Lyman Moody, no século XVII, ele disse que a Bíblia não nos foi dada para ampliar o nosso conhecimento. A Bíblia nos foi dada para transformar a nossa vida. Deus quer que você conheça a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você ouça a Bíblia, mas é para você viver a Bíblia. Não nós seremos apenas reservatórios de conhecimento. Rapaz, ali é um erudito, ali a cabeça é grande, mas vida de obediência, zero. Estamos verificando, amados, evidências da regeneração. Se você vive uma vida marcada pela desobediência, você precisa se certificar. Você precisa fazer um exame sério na sua vida. Em que direção você está caminhando? Quais são as direções dos seus passos? A obediência é uma evidência da regeneração. Então já vimos
Três coisas aqui. Em primeiro lugar, a primeira evidência, o testemunho do Espírito Santo. Segundo, a fé que Jesus é o Cristo. Terceiro, a obediência. Quarto, para finalizarmos hoje, a busca pelas coisas do alto. Você dá prioridade para Deus? Deus é prioridade suprema na sua vida? Ou você se coloca como prioridade? Ou você coloca o seu dinheiro como prioridade? Ou você coloca a sua família como prioridade? Nós iremos ver hoje a quarta evidência da regeneração, a busca prioritária pelas coisas do alto. Iremos ler Colossenses 3, versículos 1 e 2 inicialmente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Voltemos ao versículo 1. Versículo 1. Portanto, Paulo aqui está concluindo uma argumentação. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é uma linguagem da regeneração, ressuscitastes. Estávamos mortos, mas ressurgimos na regeneração. Esse se que aparece ali, olha, se não é condicional. Olha, se não é uma condição aqui, Paulo está argumentando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, não é um se de dúvida, é um se de argumentação. Paulo está dizendo, olha, que diremos, pois, a essas coisas? Já que Deus é por nós, quem será contra nós? É um se argumentativo. Esse mesmo se aparece na tentação do Senhor Jesus. O diabo disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí tem pessoas que pensam que o diabo estava com dúvida. Prova aí se a lei é de argumentação. Uma vez que tu és o Filho de Deus, o Senhor está com fome, aqui tem pedra. Se desvia do plano original do Pai, essa é a intenção do diabo. Então esse se não é de dúvida, não é de possibilidade de condição, é de argumentação. Paulo está dizendo, e na NVI é mais claro. Eu vou aproveitar que a NVI está no púlpito, que a sua tradução é de equivalência dinâmica. Ouça aí Colossenses 3, versículo 1, na NVI. Veja o que Paulo vai dizer. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, perceberam? Então, Paulo está dizendo, uma vez que vocês nasceram de novo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E aí, já que vocês são regenerados, já que vocês são convertidos, já que vocês nasceram de novo, olhe, busque prioritariamente as coisas que são de cima. Aí eu te pergunto, você é crente de verdade, salvo, regenerado, convertido? Você dá prioridade para os interesses de Deus ou para os seus próprios? Perceberam? Eu falei que essa série seria quente e João responde certinho, né? Menina, é fora da curva, né? Igual o pessoal falou, hoje é fora da curva. Deus abençoe. Então vejam, quem é regenerado, busca o quê? Prioritariamente as coisas de cima. Deus é prioridade suprema. E agora a gente vai começar para o desafio prático, a gente precisa afunilar isso aqui. A gente tem que sair daqui com aquele sentimento da irmã que me ouviu pregar ontem. Como é que eu vou dormir agora? É isso mesmo que eu quero. Nós iremos agora, em termos práticos, verificar como nós podemos dar prioridade para Deus. Mas antes disso, mais um texto, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ponto é, o reino de Deus, a vontade de Deus, prioridades supremas. Perceberam isso? Mas vamos agora para a vida prática. Como é que você pode demonstrar que Deus, que os céus, é prioridade para você? Em primeiro lugar, priorizando o Senhor. Parece óbvio, redundante, mas não. Uma maneira prática que você mostra que Deus é prioridade é centralizando Deus e o seu querer. Trazendo isso para a vida real.
Nós iremos ler Mateus 10. Se você tiver Bíblia aí, abre aí, por favor. De preferência, você precisa até anotar as verdades que veremos agora. E eu não posso fazer vigília, que daqui a pouquinho a Bíblia foca, hein? Todo mundo sintonizado. Mateus 10, 34 ao 39, eu já preguei aqui algumas vezes e pretendo pregar logo, logo, porque esse texto aqui é muito crucial para a fé cristã. Lemos assim, eu vou lendo e comentando. Cristo aqui, Mateus 10, 34 ao 39, ele fala sobre as exigências que ele faz para um discípulo. É o preço de seguir a Jesus. A salvação é gratuita, ok? Pela graça. Mas seguir a Jesus exige um preço a ser pago. Preço de número 1, versículos 34 até o 36. Seguir a Jesus envolve oposição. Vamos lá? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Cristo está mostrando aqui que segui-lo envolve oposição. Eu conheço vários crentes que na hora da dificuldade, da perseguição, eles dizem assim, olha, eu não aceitei a Cristo para viver isso não. Estão forados. Eu não estou na igreja para estar superando e vencendo isso não. Não entendeu nada do Evangelho. Seguir a Jesus envolve oposição. Aqui, oposição no seio da família. Cristo, ele disse que ele não veio trazer paz, senão espada. Espada faz o quê? Divide. Ela corta, ela separa. Nós temos aqui o que é chamado de dito paradoxal. Por quê? É uma aparente contradição. Em vários textos da Bíblia, nos é dito que Jesus é a paz, que Jesus é o príncipe da paz, que ele dá a sua paz, que os seus discípulos são trabalhadores pela paz. Mas aqui ele diz, eu não vim trazer paz. O ponto aqui é o seguinte, eu não tenho tempo, não é a proposta expor o texto, só ventilar mesmo o comentário. O ponto é o seguinte, aqueles que se identificavam com Cristo aqui, sofreu oposição até mesmo da família. Então, Cristo veio trazer dissensão. Então, as consequências são apresentadas aqui como se fossem causas. Perceberam? Então, Cristo aqui não veio trazer espada no sentido, olha, eu quero que o pai fique contra o filho. Não é esse o sentido. Mas quando o filho se identifica com Cristo e quer Cristo, o pai, por vezes, se levanta contra o filho. Lembrando que Mateus está escrevendo originalmente para um público judaico. Israel, como nação, não recebeu Jesus como Messias. João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aqueles que receberam, sofreram. A mãe, que era judia e se convertia a Cristo, a filha, que não se convertia, se levantava contra a sua própria mãe. O pai, judeu, se convertia, o filho não, o filho se levantava contra o pai. Já pensou? Dentro da própria casa. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. A história está aí, dá testemunho largo. Muitos cristãos foram delatados pelos seus próprios familiares. Os perseguidores chegavam, eles diziam, olha, aqui tem crente, viu? Meu filho é crente, pode levar. Oposição dentro da própria família. Na vida real acontece muito. Você é crente agora, né? Tudo é Jesus. E não sabe mais da igreja, e agora é só ler na Bíblia, é só orando. Acontece na vida real, na nossa vida hoje. Mas Cristo está dizendo que segui-lo envolve opor. Aí eu te pergunto, você está disposto a sofrer oposição por seguir a Jesus? Tem pessoas que pulam fora na hora, eu estou fora disso aí. Aí não dá para entender crente na hora da luta, da perseguição, da difamação, querendo deixar Jesus por causa de oposição. Jesus nunca enganou ninguém. Ele está dizendo, meus discípulos, várias vezes. Por exemplo, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. João 15, versículos 18 ao 20. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. 2 Timóteo 3,12, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Mas aonde está a mente dos crentes hoje em dia?
qualquer coisinha, qualquer falatório, quer deixar Jesus, quer deixar a igreja, não entendeu o evangelho, mas vamos avançar. Então, em primeiro lugar, seguir a Jesus envolve opor. Segundo lugar, seguir a Jesus envolve priorizá-lo acima da família. Olha o 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, no primeiro teste, passei tranquilo. Oposição, olha, pode vir, eu estou com bom Jesus. Mas é meu filho, né, pastor? É meu esposo, né, pastor? Cristo está falando, olha, se vocês não me amarem acima do pai de vocês, da mãe de vocês, dos filhos de vocês, vocês não são dignos de serem meus seguidores. E aí, agora na vida real, tem pessoas que o filho faz birra. Ah, não vou. Você não veio no culto porque não, meu filho fez birra aqui, eu não vim, sabe? Seu filho é prioridade, é? Ah, pastor, mas meu marido, ele está com entendimento errado em algumas coisas, e eu nem fui para a igreja por causa dele. Por causa do marido, você está deixando de dar prioridade para Cristo? Jesus está dizendo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora você deve provar seu coração. Eu não posso provar seu coração, é você agora. É o texto e você. Quem é a prioridade na sua vida? Sem o seu marido você deixa a igreja? Sem a sua esposa você deixa a igreja, a fé em Cristo? Cristo está dizendo, olha, quem não me amar acima da família, pode esquecer a possibilidade de me seguir, de ser o meu discípulo. Vocês perceberam o nível do cristianismo bíblico, irmãos? Não é legalismo, mas também não é brincadeira. Ou Cristo é prioridade, ou nós não temos capacidade de segui-lo. Ele é prioridade suprema. E se ele faz um tipo de exigência dessa natureza, é porque de fato ele é Deus. Porque se a gente não dá prioridade para ele, nós seremos culpados, sabe de quê? Idolatria. Tem pessoas que pensam que idolatria é se prostrar diante de uma imagem esculpida. Eu, pastor, eu tenho 10 anos de igreja. Mas idolatria é culto a ídolo. E ídolo é tudo aquilo que no seu coração ocupa o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus no seu coração constitui em idolatria. E Deus diz no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não que exista outros deuses, mas os homens criam os seus próprios deuses. Versículos 38 e 39, seguir a Jesus envolve amá-lo acima de nós mesmos. Pastor, em relação à oposição, pode vir, eu estou firme. A minha família já sabe que o Senhor é prioridade na minha vida, mas agora o Senhor deve estar acima de mim, da minha própria vontade, do meu próprio querer. Olha o 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Agora é você. Seguir a Jesus envolve amá-lo acima de você mesmo. Você precisa se tomar cruz, estauros, um instrumento de tortura aqui. Curiosamente, Jesus estava indo resoluto para Jerusalém, onde entregaria a sua vida por preço de redenção. Vocês querem me seguir? Sim. Pega a cruz. Vocês precisam negar a vocês mesmos. Vocês precisam me seguir. Quantos me entenderam? Aqui está maneiras práticas da gente se certificar se Cristo e o Senhor é prioridade na nossa vida ou não. Vamos agora avançar. Uma outra maneira que mostra se nós estamos dando prioridade para Deus ou não, é orando. Como é que você inicia o seu dia? Lavando louça? Varrendo a casa? Resolvendo as demandas, as negociatas pelo celular? Estamos verificando aqui, irmãos, evidências da regeneração. É provas se nós somos crentes de verdade ou não. A oração constitui a maneira prática de você expressar que o seu Senhor é prioridade suprema.
Você começa o seu dia com Ele. Seja mentalmente, verbalmente, de joelhos, deitado, assentado, mas orando. Paulo, ele se converteu, foi alcançado pela graça de Deus, e a sua primeira prática devocional na conversão foi o quê? Oração. Vamos ler rapidamente Atos, capítulo 9, versículos 10 ao 17. Talvez não iremos ler todos esses versículos, mas vamos acentuar aqui. Atos 9, versículos 10 ao 17. Lemos assim. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está fazendo o quê? Orando. E falou para Ananias que Saulo estaria fazendo o quê? Mas o homem se converteu agora, e agora mesmo já está orando. Você precisa dar prioridade a Deus na prática da oração. Uma outra maneira, lendo as Escrituras. Você que me ouviu na rádio ontem, nem precisa falar mais nada, né? E aí nós temos lido a Bíblia, irmãos? Porque nós estamos vendo aqui que dar prioridade para Deus é uma prova da nossa salvação. E ler a Bíblia faz parte dessa prioridade que nós damos a Deus. Você tem lido a Bíblia? Pastor, não tem leitura, não tem desculpa. YouTube, coloca lá o capítulo da Bíblia e você vai ouvir a palavra. Você pode chamar seu neto, seu sobrinho, olha, leia para mim a Bíblia. A Bíblia nos foi dada, irmãos, para que nós pudéssemos lê-la. Deus quer que você leia a Bíblia. Você acha que foi em vão? Deus ter preservado a sua palavra durante tanto tempo, para quê? É para o seu povo ler. Então você expressa a prioridade do Senhor quando você lê as Escrituras. Finalizando, congregando. Congregar, você tem que guardar isso. Não é assunto apenas da igreja local, do pastor falar. É uma questão de Deus com o seu povo. Quem quer que o seu povo se ajunte, não é apenas o pastor. Quem quer que o seu povo se ajunte para cultuá-lo, é o próprio Deus. Por que a igreja congrega aqui 2 vezes por semana? É invenção da nossa cabeça? Os dias compete a nós, mas o ajuntamento é mandamental. Ah, pastor, mas 2 vezes por semana é muito puxado. Eu não creio que você nem pensou nisso. Nem sonhando você pode pensar uma coisa dessa. 2 dias é muito pouco. Sabe qual era a dinâmica da igreja neotestamentária? Será que era 3 vezes por semana? Vamos ler a Bíblia, Atos 5:42. A dinâmica da igreja neotestamentária. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que dia? Domingo a domingo. Então, se Deus é prioridade para você, se você fala que é crente salvo, ser crente salvo é dar prioridade para Deus. E dar prioridade para Deus envolve congregar. Tem pessoas, irmãos, que se for para sacrificar, sacrifica em primeiro lugar a igreja. Não sacrifica o trabalho, não sacrifica a família. A primeira coisa que vem na cabeça, olha, culto. Pode esquecer culto. E culto, como dito, é assunto de Deus com o seu povo. Para finalizar, Hebreus 10:25. Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós não podemos deixar de congregar. Vamos repassar para a gente orar? Primeira evidência da regeneração em nossa lista de hoje, o testemunho do Espírito Santo. Segundo, a fé que Jesus é o Cristo. Terceiro, a obediência. Quarto, a busca pelas coisas. Agora o negócio vai esquentar, é quarta-feira que vem, talvez na outra. Aí vocês vão ver, irmãos. Ah, o pastor está falando para mim ficar animado para vir. Não é não, porque o assunto é tão sério, tão pungente, que eu preciso que vocês estejam aqui, sobre os pés.